bom, louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos dando continuidade nessa série de mensagens, O Que Quer Que Eu Faça, onde nós estamos vendo expositivamente o Evangelho de Marcos. E hoje eu convido você a abrir sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler dos versos 21 até o verso de número 43. Marcos capítulo 5, dos versos 21 ao verso 43, um texto bem conhecido, que fala sobre a filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia. E o tema da mensagem de hoje é a fé que não possuo. Marcos capítulo 5, dos versos 21 até o verso de número 43. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta aí. E meus irmãos, nós vimos no domingo passado, no texto anterior a esse, Jesus e seus discípulos chegando à outra margem do mar da Galileia, após passarem por aquela terrível tempestade. Vimos que ao desembarcar no território dos Gesarenos ou Gadarenos, dependendo da versão da sua Bíblia, Jesus ele vai se deparar com um homem possesso de uma legião de espíritos impuros, que era o terror daquele lugar. Ele vivia entre as sepulturas, vagava de dia e de noite, ele se autoflagelava e ninguém, absolutamente ninguém, conseguia conter aquele homem. Nem mesmo as correntes, nem mesmo as algemas, pois ele as quebrava todas. Vimos que, ao ver Jesus, o demônio o reconhece e pede clemência, muito provavelmente achando que havia chegado a hora do juízo. E sabendo que seriam expulsos daquele homem, Satanás ele negocia com Jesus para que ele não seja lançado para fora daquela região. E pede para que Jesus o lance sobre uma manada de porcos que se encontrava ali por perto. Jesus ele atende o pedido do diabo e os lança sobre os porcos, que em disparada se jogam do despenhadeiro abaixo, causando muito temor ao povo que presenciou, mas também causando muita indignação no dono dos porcos, que inflamado pela multidão ali, vão exigir que Jesus e os discípulos se retirem daquelas terras. E hoje, irmãos, nós estamos diante de um texto que relata mais 2 milagres que Jesus fez, mostrando a misericórdia do Senhor para com a nossa, a minha e a sua e daquele povo, realidade miserável, condicionada pela vida de pecado. No texto de hoje, nós veremos como Jesus sustenta a fé daqueles que buscam Ele, de todo o coração e de todo o entendimento. Marcos, ele já havia registrado muitas curas que Jesus havia realizado, e que nós já vimos em sermões anteriores. A cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso em uma vila lá da Galileia, a famosa cura do paralítico que foi descido pelo teto, a cura do homem na sinagoga que tinha a mão ressequida, além do registro de muitas outras curas que Jesus fez às margens do mar da Galileia. Agora, Marcos vai registrar uma nova cura, mas registra também o primeiro milagre de ressurreição que Jesus realiza. Jesus ele é chamado para uma cura, e ele se demora em outra cura, para realizar um feito, irmãos, maior ainda no final. Isso para nos mostrar o desafio de fé que aquelas pessoas passaram e que muitas vezes eu e você também passamos. Como ele é um texto um pouco longo, nós iremos ler, explicar e aplicar de forma separada hoje a nossa leitura, amém? Para uma melhor compreensão e para não perder nenhum detalhe desse texto maravilhoso que Deus nos apresenta hoje na sua palavra. Então vamos ao texto. Mantenha sua Bíblia aberta aí, e a primeira parte está nos versos 21 até o verso 24, que é o pedido de Jairo. Leia comigo.
de 21 a 24. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Meus irmãos, no dia seguinte, a expulsão dos demônios daquele homem lá em Gadara, Jesus atravessa de volta ao mar da Galileia, onde novamente a multidão aguardava ele. E enquanto Jesus ensinava toda aquela gente, Marcos relata que o chefe da sinagoga de Cafarnaum chega e se lança aos pés do Senhor. Jairo, muito provavelmente, dentre outras atribuições importantes, ele era responsável pelo ensino das Escrituras na sinagoga, podendo perfeitamente ser um da seita dos fariseus. O Evangelho de Mateus nos diz que Jairo, ao ver Jesus, o adorou. Então, para a gente visualizar, vamos lá, Jairo, um judeu, chefe da sinagoga, um provável fariseu, adorando a Jesus. Meus irmãos, aqui nós podemos perceber que Jairo realmente acreditava que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Pois para um judeu, irmão, na posição de Jairo, só o poder dessa fé para fazer prostrá-lo diante de Cristo, de joelhos no chão. Marcos, ele nos diz que ele suplica, e com insistência, que Jesus vá até a casa dele, para que a filha fosse curada pelo Senhor. Marcos, no verso 43, diz que essa menina, ela tinha 12 anos. E o Evangelho de Lucas nos diz que essa menina era a filha única de Jairo. E ela estava muito doente, à beira da morte. Muito provavelmente já havia se esgotado todas as tentativas de cura pela medicina daquela época. E era apenas uma questão de tempo, pouco tempo, diga-se de passagem, para que aquela menina viesse a falecer. E o texto nos diz que Jairo pede a Jesus que venha até a sua casa e que imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Meus irmãos, com toda certeza, Jairo já havia visto muitas curas de Jesus, visto muitos milagres que Jesus havia realizado, ali mesmo em Cafarnaum. Como Cristo impunha suas mãos nos doentes e eles eram curados. E agora ele quer que Jesus faça o mesmo com a sua filha, que está à beira da morte. Um pedido insistente de alguém que realmente cria que Jesus podia fazer esse milagre. E no verso 24, de forma muito simples e reconhecendo um verdadeiro pedido de fé, Jesus, ele deixa o seu ministério de ensino ali com aquele povo, para atender aquele homem desesperado. Então eles saem da beira-mar, se dirigem para o centro da cidade de Cafarnaum, e a multidão sempre seguindo eles. E no final do verso 24, nos diz que essa multidão os apertava, irmãos, de todos os lados. E eles com pressa, eles vão tentando vencer aquele aperto, vencer o empurra, pois o pedido de Jairo era de extrema urgência. Era questão de vida ou de morte. E agora então nós chegamos na segunda parte do relato, onde a ida de Jesus, ela é subitamente interrompida por uma mulher anônima e também muito enferma. Continue a leitura comigo dos versos 25 até o verso de número 34. Estava ali uma certa mulher
que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada de seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? E os discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem te tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Meus irmãos, aquela mulher por 12 anos sofria com esse problema, com essa hemorragia muito provavelmente uterina. E embora nenhum dos evangelhos diga isso, mas nós sabemos pelas leis de Moisés que ela era considerada o quê? Uma impura. A lei dizia que uma mulher, quando estivesse no seu período menstrual, não podia participar de nada, nenhuma atividade no templo. Ela não podia tocar em ninguém, e tendo que gritar ainda: impura, impura, por onde quer que ela fosse. Isso porque cerimonialmente a pessoa tocada por ela também se tornaria impura, e teria que cumprir todo um ritual de purificação. Portanto, há 12 anos essa mulher vivia à margem da sociedade, exclusa, distante. E por saber da sua condição e crendo no poder de Jesus, ela decide o quê? Aproximar-se dele. Porém, tentando manter-se no anonimato, sem que Jesus soubesse. Ao contrário de Jairo, que chega e se prostra diante de Cristo. Em seu coração, ela crê que Jesus pode curá-la, talvez por ter visto algum outro milagre. Mas seu receio, por conta do seu problema, impedia ela de se apresentar, como Jairo fez. Meus irmãos, o texto nos diz que ela havia gastado tudo o que tinha, tudo o que possuía. Todos os médicos tentaram, e o problema dela só se agravava, só piorava. Lucas, que escreveu o evangelho, ele era médico. Ele acrescenta no relato do seu evangelho o detalhe que nenhum médico teve capacidade de curar aquela mulher, ninguém. Então essa mulher, sabendo de Jesus, ela creu que se apenas tocasse nas suas vestes, ela seria curada. Portanto, essa mulher cria de fato que Jesus era o Messias, cria que Jesus era o Filho de Deus. Então, sutilmente, disfarçadamente, dentre tantas pessoas ali tocando em Cristo, ela estende a sua mão e toca nas vestes, na orla do manto que cobria o Senhor. E Marcos diz que o efeito foi imediato, está no verso 29. E ela sentiu que já não padecia mais daquela doença horrível. E o plano dela agora era muito simples: era se virar e ir embora quietinha, sem alarde nenhum. Mas Jesus, ele para na hora. Ela o toca, sente que foi curada, mas Jesus sente que foi tocado de forma diferente. Ele para e olha a multidão ao redor para saber quem havia tocado nele. Meus irmãos, esse milagre aqui, ele foi um milagre totalmente diferente dos demais que os evangelhos nos relatam.
Esse milagre é o único em que não houve um esforço sequer consciente da parte de Jesus. Ele apenas sente que dele saiu o poder. Não houve uma palavra, ele não impôs as mãos, ele apenas sentiu, no meio de toda aquela multidão que tocava nele, que houve um toque de fé, diferente dos demais. Então, apesar da urgência no socorro da filha de Jairo, que estava entre a vida e a morte, Cristo se vira e quer saber quem que havia tocado ele. Meus irmãos, os discípulos, de uma forma até, digamos, irônica, respondem: Senhor, no meio dessa muvuca toda, de tanta gente, está todo mundo te tocando, como que a gente vai saber disso? Meus irmãos, com certeza Jesus sabia quem havia tocado ele. Ele é Deus. Mas eu creio que ele decide agir assim, como se desse uma chance para aquela mulher se apresentar. E agora a mulher, percebendo que não podia se esconder do Filho de Deus, ela teria que se apresentar. E no verso 33 diz que ela se apresenta, mas de que forma? Atemorizada, trêmula, com certeza pelo medo de ser repreendida por Jesus. Afinal, qual era a condição dela? Ela era considerada o quê? Uma impura, e judeu não perdoava isso. Mas o texto nos diz que ela faz como Jairo, ela se prostra diante do Senhor e se apresenta, relata o seu problema, há quanto tempo sofria com aquilo, mas também diz que crê no Senhor, cria que se apenas tocasse nas suas vestes, seria curado daquele mal. Meus irmãos, essa é uma fé que nós não temos. Essa é uma fé que eu não tenho. Mas essa é uma fé que eu e você devemos clamar a Deus todo dia. Uma fé verdadeira, genuína, livre de todo pressuposto. Uma fé de quem entende de fato quem Jesus é na minha e na sua vida. Então Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Meus irmãos, uma curiosidade: Marcos usa o verbo salvar, que em grego tem o mesmo significado de curar. E penso que ele assim o fez justamente para dizer que ela foi curada, mas também foi salva por sua fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ela foi salva pelo Senhor. Isso é uma maravilha. Só que tudo isso era muito bom, mas deveria ter levado no mínimo uns 20 a 30 minutos, que para mim e para você pode até parecer pouco, mas para Jairo, se coloca no lugar dele, se coloca na urgência dele com a filha à beira da morte. Meus irmãos, se o coração de Jairo, ele já estava em frangalhos quando ele chegou até Cristo, imagina agora. Então nós chegamos na terceira parte do texto, onde eles novamente se põem a caminho da casa de Jairo, e vamos ver o que o texto diz. Leia comigo dos versos 35 até o 43. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, para que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e adentrou onde a menina estava, e tomando a mão dela disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos ficaram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina. Meus irmãos, essa menina, filha de Jairo, que estava à beira da morte, ela não resiste, ela falece. E a notícia é dada para Jairo por pessoas absolutamente incrédulas, conforme diz o verso 35. Acabou Jairo, não tem mais tempo, é o fim. Agora só resta enterrar a sua filha. Libera Jesus aí, não tem mais o que fazer. Meus irmãos, aqui, presta atenção, aqui nós vemos o mundo falando, a sabedoria da incredulidade. Para eles curar, Jesus até podia, mas passou daí, não, aí já é demais. Libera o homem aí, olha só quanta gente precisa dele, deixa ele ir, pois a menina lá, ela não precisa mais. Irmãos, eu fico imaginando o tamanho do desafio para a fé daquela gente, tanto para os discípulos, quanto para o próprio Jairo. Aliás, como será, irmãos, que eu e você, numa situação como essa, como será que eu e você agiríamos? Como seria a nossa reação diante do nosso maior temor? O medo da morte. Imagina essa cena. Se coloque no lugar dele. Meus irmãos, a impressão que dá é que Deus resolve testar a fé de Jairo para valer. Aqui é um teste para valer. Mais ou menos assim: Jairo, você ainda crê em mim? Porque estava ruim, não estava, Jairo? Jairo, agora ficou pior. Aquilo, Jairo, que parecia difícil, agora, Jairo, se tornou impossível. Você ainda crê em mim? Meus irmãos, aqui Jesus interfere na fé de Jairo, conforme diz o verso 36. Não temas, crê somente. Muito possivelmente, se Jesus não chama Jairo a recobrar a consciência da sua fé, ele poderia fraquejar. Meus irmãos, aqui podemos perceber que o que se opõe à fé de Jairo não é a sua incredulidade, mas é o medo. Ele creu em Jesus, ele foi até Jesus, mas é o medo. Assim somos eu e você. Olha só, muitas vezes não acreditamos em algo, não por falta de fé, mas por medo de alguma outra coisa. E aqui eu me incluo nisso. Quer um exemplo? Vamos lá. Um incrédulo diria assim: conversa fiada, eu simplesmente não creio em Deus. Irmãos, da boca para fora é lindo, mas por dentro, os pecados do coração dele estão assim: olha, se você crê em Deus, você terá que crer na palavra dele, hein? E crendo na sua palavra, isso aí vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Você realmente quer deixar os prazeres dessa vida para trás? É isso que você quer?
Você quer deixar de, sei lá, de beber, de fumar, as aventuras por aí, né? Uma aventurinha aí fora do casamento. Deixar de fazer uma falcatrua ali na empresa, outra falcatrua ali, para ganhar um dinheirinho extra no fim do ano, para fazer uma viagem com a família. Você vai querer abandonar tudo isso e crer de fato que Deus existe? Isso é o que fica dentro do coração daquele que se diz um incrédulo. Irmãos, essa é a maior luta que travamos com os pecados em nosso coração e com a sedução aí desse mundo. E louvado seja o Senhor por quebrar essas correntes que aprisionavam eu e você, amém? Louvado seja Deus, porque o meu e o seu coração se comportava exatamente assim. Jesus vem e diz: Jairo, não temas, Jairo, apenas creia, confie em mim, como você demonstrou até agora há pouco. Irmãos, presta atenção, isso é muito importante. A morte não é marca, não tem marca, ela não deixa marcas, ela não é marca de limites do poder de Jesus na minha e na sua vida. Para o sustento da fé de Jairo, Jesus ele intervém novamente, conforme diz o verso 37, afastando todo mundo, afastando todos os incrédulos, permitindo apenas que Jairo, sua esposa, Pedro, João e Tiago o acompanhassem. O que Jesus faz aqui? Tira Jairo da fonte do medo, a fonte da incredulidade, afasta Jairo dela. Não por ele, por Jesus, mas pelo cuidado com o próprio Jairo. E chegando em casa, o que já parecia ruim, agora se complica mais ainda. A fé de Jairo é posta à prova com muito mais intensidade, conforme está lá no verso 38. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. Meu Deus do céu, tenta imaginar essa cena, irmão. A filha estendida na cama, sem vida, a família toda em volta, aos prantos e lamentos. Meu Deus, que situação. E uma curiosidade aqui, provavelmente por Jairo ser uma pessoa importante, ele deveria ter posses. E naquela época, haviam pessoas que eram chamadas carpideiras, que não tem nada a ver com carpir, com capinar o chão, não. Eram pessoas que eram contratadas, sabe para quê? Para chorar. Isso mesmo, para chorar. Homens e mulheres profissionais do choro. Portanto, irmão, se você é um chorão, tem carreira para você. Não importa quem tinha morrido, sendo pobre, era uma choradeira e 2 flautistas ali só. Sendo rico, quantos a família quisesse pagar. Mas o fato é que provavelmente elas já estivessem lá, pois elas ficavam assuntando, sabe, quem estava para morrer, e elas se mantinham perto, caso precisasse, né? Irmãos, esse negócio de lágrimas aí de crocodilo é coisa antiga, irmão, não é coisa nova não. Morreu, tem os que choram de verdade e tem os que dão espetáculo, grita, chora. Ai meu Deus, eu vou junto com ela, me leva, Senhor. E quando eles chegam na casa de Jairo, Jesus ele vê todo esse alvoroço, mas ele também vê, irmãos, o coração de Jairo apertado. E para continuar o sustento da sua fé, Jesus, ele é impressionante, ele interfere uma terceira vez, conforme está no verso 39. E entrando disse-lhe: por que fazeis alvoroço e chorais?
a menina não está morta, mas dormindo. Irmãos, Jesus não quis dizer que a menina estava viva, mas dormindo. Ela estava morta, isso era um fato. Mas para quem tem fé no Senhor, sustentado pelo próprio Senhor, ninguém está morto. Ninguém. É tão fácil para Ele trazer o morto à vida, como é para a gente acordar de um sono. E nesse sentido, é nesse sentido, que Ele diz: não precisa chorar, eu estou aqui, eu estou aqui. E assim como ninguém entendeu quando Ele disse: alguém me tocou, aqui também o pessoal não entendeu absolutamente nada. E a prova que a choradeira toda era de forma profissional está aqui no verso 40. De um segundo para o outro, o povo para de chorar e começa o quê? Rir, zombar de Jesus. Está doido. A menina está dormindo aí, ó. Olha lá. Você está doido? E qual foi a reação de Jesus? Ele expulsa todo mundo para fora. Não ficou um sequer. E em seguida, leia a continuação do verso 40 e o 41. Acompanhe comigo. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer em aramaico: menina, eu te ordeno, levanta-te. Meus irmãos, aqui nós vemos Jesus novamente quebrando a lei do Antigo Testamento. A lei que proibia tocar em cadáveres. Pois ele seria considerado o quê? Também impuro. A exemplo lá da mulher com hemorragia. E diz em aramaico: Talitá cumi, que significa: menina, levanta. Eu te ordeno. E esse eu te ordeno foi colocado no texto, era apenas para ilustrar que foi uma ordem. Mas o significado é apenas: menina, levanta. Só isso. Menina, levanta. E mediante essas palavras, a menina acorda do seu sono. A menina volta à vida. E Lucas acrescenta um detalhe. Quando Jesus ordena que ela se levante, Lucas diz: a ela voltou-se o espírito. E isso aqui, irmãos, é um detalhe muito importante. Sabe por quê? Pois nos ensina que a morte é o momento da separação do corpo e do espírito. Jesus diz: menina, levanta. Então o espírito volta a se unir ao corpo. E se você me perguntar onde estava o espírito dela até aquele momento, eu vou te dizer para você que estava onde? Na presença de Deus, aguardando Jesus ordenar a sua volta. Amém, igreja? Pois Ele tem poder para isso. Então o que acontece em seguida? Leia comigo os versos 42 e 43. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso. E mandou que dessem de comer a menina. Meus irmãos, aqui Jesus ainda dá mais uma prova do seu poder, para que nenhum incrédulo que pudesse estar ali entre eles pudesse alegar que não era a menina, mas sei lá, um espírito, como muitos gostam de pensar por aí. Sabe, dizer que não é menina, foi um fantasma que se levantou. Sabe o que Jesus faz? Ele diz: dê o que comer a ela. Irmão, só come quem está vivo. O próprio Jesus fará isso novamente, quando ele aparecerá lá para os discípulos, depois da ressurreição. Ele vai comer o quê? Favos de mel com peixe, e preparado por ele mesmo.
E o texto diz que todos foram tomados de grande espanto. Eles ficaram aterrorizados. Meus irmãos, será que se fosse um de nós ali, nós ficaríamos espantados também? Sim ou não? Apesar da minha e da sua fé, irmãos, pode ter certeza, a gente tremeria na base. E por ainda não ser a hora dele se revelar para todos como sendo o grande Messias enviado por Deus, ele ordenou que não dissessem nada daquilo para ninguém. Irmãos, esse texto aqui ele é tão rico, tão rico. Mas o que ele nos ensina além do que ele já ensinou, do que nós já vimos? Vamos lá. Esse texto aqui destaca 3 coisas sobre Jesus. Primeiro, ele é Deus. Esse é o objetivo de Marcos e dos demais evangelhos: mostrar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido à nação de Israel. O poder fluía dele para curar. Ele tinha o poder sobre a morte. Com 2 palavras apenas ele faz um espírito voltar a seu cadáver. Só Deus tem poder para fazer isso. O mesmo poder para dizer àquela mulher com hemorragia: você está salva. Amém, igreja? Você está salva. A segunda coisa que nós podemos aprender com Jesus aqui é que a compaixão de Deus para com a raça humana, ela é impressionante. Olha para mim e para você, irmão. Olha para dentro de mim e de você. Você acha que nós somos merecedores de alguma coisa da parte de Deus? Mas a compaixão do Senhor, ela ultrapassa tudo. Compaixão com aquela multidão que ele ensinava à beira-mar, compaixão com aquela mulher que toca nas suas vestes, compaixão com o drama de Jairo, compaixão com a filha de Jairo. O amor de Cristo pelos seus é visto de forma clara nos evangelhos, com todo tipo de gente, com todo tipo de problema que o aflige: doenças, possessão demoníaca, toda sorte de pecado. E a terceira coisa que esse texto nos ensina é que é Cristo quem sustenta aquele que é dele. Amém, irmãos? É o Senhor. Jesus sustenta a fé de Jairo desde o princípio. Quando a situação se agravou por várias vezes, com medo de perder a sua única filha, Jesus o tempo todo dizendo: não tenha medo, creia apenas. Meu irmão, minha irmã, do mesmo jeito que Cristo sustentou a fé de Jairo, é Ele que sustenta a minha e a sua fé nele. Amém? É Ele. Nós não temos capacidade alguma de produzir fé, o que dirá de sustentar. A fé nossa é a primeira que vai para o ralo quando o negócio aperta. Se Jesus assim não o fizesse, eu e você jamais aguentaríamos os desafios que a realidade caída desse mundo a qual eu e você vivemos impõe sobre a minha e a sua vida. Esse texto ensina a mim e a você que com fé genuína em Cristo Jesus, Ele pode atender a mim e a você. Ele pode nos salvar da nossa própria condição de pecador. Nós aprendemos que essa confiança em Cristo nem sempre ela é estável, nem sempre ela é perfeita, sendo constantemente desafiada nesse mundo que vivemos. Talvez pela demora aparente em Deus responder a minha e a sua oração. Já parou para pensar nisso? Se tem uma coisa que a nossa fé vai para o ralo, é quando você pede, 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 e Deus demora. No nosso tempo parece demora, mas no tempo de Deus, irmãos, tudo está debaixo do seu controle. Amém, igreja? Tudo está debaixo do controle e da soberania de Deus. Deus, Ele não tem pressa. Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele não se esquece.
Somos nós que vivemos em constante ansiedade e sofremos com tudo que, pela aparência de impossibilidade, nos faz sofrer. Às vezes eu e você estamos diante de uma situação que se mostra como uma montanha, sabe? Intransponível. Mas nós podemos confiar que o mesmo Cristo que sustentou Jairo, Ele também nos sustenta. E nos chama à perseverança dos santos. Aquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus, e que apesar das circunstâncias se manter firmes, sustentados pela sua graça e poder, não há problema que não possa ser superado, nem mesmo a morte. Amém, irmãos? Agora, mesmo você estando na presença do Senhor, vivendo segundo a vontade de Deus, o seu pedido sendo extremamente lícito aos olhos de Deus, e se Deus mesmo assim não fizer nada, confie no Senhor. Ouça as palavras do Senhor, como Ele disse a Jairo: Jairo, apenas confia. Servo, apenas confie. Deus Ele vê, Deus Ele enxerga o que eu e você não enxergamos. Quantos pedidos meu e seu que dentro do nosso coração era licitude pura, mas que no fim poderia afastar eu e você da presença do Senhor. Nós não temos condições de avaliar isso, irmão, mas Deus tem, e Ele sabe. Confie em Deus de todo o seu coração e entendimento. Nem a morte é um problema para aquele a qual tem Jesus dentro do seu coração de forma genuína. Amém? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça.